Olá, alunos do nono ano, como vai? Como vocês estão? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais uma etapa aí do ano letivo, agora no segundo bimestre. Com bastante saudade de vocês, né? Espero que vocês estejam muito bem, estejam se cuidando, tá? Cuidando do corpo, cuidando da mente, né? Cuidando do emocional também, que é muito importante para esses dias. Nós vamos começar a nossa semana de aula com uma frase, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. A importância de estarmos juntos, de estarmos em contato, de estarmos se falando, né? Se cuidando, cuidando uns dos outros. E nós vamos começar essa semana de aula com uma atividade que é uma devolutiva do simulado. Então, para essa semana, vocês estarão recebendo, né, a devolutiva, para a gente tirar ainda as dúvidas que ficaram do primeiro, né, bimestre da matéria, e também para saber, né, qual foi o resultado, como vocês foram aí em cada uma das disciplinas, né, de vocês, tá? Bom, vamos começar com a primeira questão do simulado, que fala um pouquinho do modelo atômico, né? Então, a Rutherford revolucionou a teoria atômica ao desenvolver um modelo denominado de sistema planetário, e que em linhas gerais vale até hoje. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de. Então, nesse sistema planetário desenvolvido por Rutherford, como ele representou o átomo e qual era a constituição desse átomo. Então, a gente vai observar através, né, de uma representação esse modelo que é considerado o modelo planetário, né, o sistema planetário, porque a gente tem aqui, ó, um núcleo, né, que seria como se fosse o núcleo sendo representado no sistema solar, né, o Sol, e as órbitas, vamos dizer assim, né, as órbitas aqui onde é a eletrosfera, que seria as órbitas dos planetas em torno dessa estrela, em torno do Sol. Por isso que ele é considerado um sistema planetário. Então, o que a gente observa nesse sistema? Duas regiões que eu tenho que sempre levar em consideração: o núcleo e uma eletrosfera. O núcleo, ele é formado pelas partículas prótons e nêutrons, e a eletrosfera, ele é formado por elétrons. Essa é a composição dessas duas regiões do átomo. Esse é o modelo proposto por Rutherford, tá? Então, nós teríamos que analisar quais das afirmativas que melhor representa o modelo do sistema planetário. Então, vamos lá. Na letra A, os elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Então, observando essa representação, esse modelo, nós vamos observar que os elétrons estão mergulhados numa carga positiva? Não, não estão, né? O que eu observo? Que os elétrons, eles estão girando em torno dessa carga positiva, eles estão em órbita. Então, não pode ser considerado correto a letra A, tá? A letra A, na verdade, ela seria considerada correta se nós estivéssemos falando do átomo segundo Thomson, que era lá do pudim de passa. Então, a A, sim, né, os elétrons estavam mergulhados na carga positiva. Mas, neste caso, falando de Rutherford, não pode ser considerada correta. Letra B, um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron. Então, que quer dizer aqui nessa afirmativa? Que se eu quero saber a massa do átomo, eu desprezo o núcleo e só levo em consideração a massa do elétron. Essa afirmação também ela é incorreta, ela está errada.
seria o contrário, né? Na verdade, se eu quero considerar, se eu quero saber a massa do átomo, eu somo as partículas que fazem parte do núcleo, tá? Então, somando prótons mais nêutrons, eu tenho a massa do átomo. E aí eu desprezo a eletrosfera, eu desprezo elétrons, por ele ser constituído com partículas, né, de massa muito pequena, tá, comparado a um núcleo. Tá? Então, não vai fazer diferença nenhuma. Na letra C, então a B também está errada. Na letra C, uma região central com carga negativa chamada de núcleo. A região central é o núcleo, isso é verdade. Mas a carga é negativa? Olha lá, a carga não é negativa, a carga é positiva. Por que que ele é positiva? Porque no núcleo estão os prótons, e os prótons têm carga elétrica positiva. Então, a letra C também está errada. Um núcleo muito pequeno, de carga elétrica positiva, cercada de elétrons. Então, olha só, um núcleo pequeno com carga positiva, isso é verdade? Cercada de elétrons, olha lá os elétrons, né? Em torno, né? Ó, cercando todo esse núcleo. Então, a afirmação correta é sim a letra D. Essa daqui, ó, né? A D é uma afirmação correta para essa questão. Então, quem assinalou a D, acertou, né? Respondeu corretamente, entendeu o que seria o sistema planetário proposto por Rutherford. Tá? Então, vamos para a segunda. Na segunda questão, uma transformação química ocorre quando as substâncias iniciais se rompem e os átomos presentes se rearranjam e formam novas substâncias. Então, olha só, toda vez que eu quero saber o que é uma transformação química, eu preciso saber que a formação de novas substâncias, né, ó, elas vão se romper, né, vão se fragmentar, se partir, se quebrar, tá? E os átomos presentes, eles vão se organizar, se reorganizar, se rearranjar para formar novas substâncias. Lembrando que na transformação química, nada se perde, né? Nada se ganha, tudo ocorre através da transformação dessas substâncias em novas substâncias. Então, o que ele queria saber aqui? O que a questão pede? Quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Então, eu tenho na primeira, né, na número 1, o reflexo da luz nas águas, onduladas pelos ventos, lembravam-lhe os cabelos do seu amado. Então, ó, essa informação aqui que está em negrito, né, ó, o reflexo da luz nas águas, né, ocorre uma transformação química, tá vendo mudança, tá vendo quando a luz toca na água, forma nova substância, é isso que eu teria que analisar. A chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. Então, a chama da vela, quando a vela está queimando, né, ocorre mudança, formação de nova substância. Então, eu vou observar aqui que quando a vela queima, né, eu consigo observar, por exemplo, mudança de temperatura, a formação de uma fumaça. Tudo isso já é um indicador que eu já tenho que estar atento, que está havendo formação de substâncias novas aí. Na 3, desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava ao seu coração. Então, gelo derretendo. O gelo derretendo formou uma substância nova. Então, o gelo, o que seria? Que substância é o gelo? É a água. Quando o gelo derrete, qual é a substância? É a água. Então, houve formação de nova substância? Se houve, é químico. Se não houve, é só uma transformação física. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta.
Então, a tesoura enferrujando, a produção do ferrugem, né? O que é o ferrugem? O ferrugem é uma interação, né, do ferro com outras substâncias, como oxigênio. Então, deixei aqui uma explicação, caso vocês não, né, consigam acompanhar o raciocínio que eu falando, vocês têm aqui. Então, a explicação. Abi. Então, na passagem 2, a chama da vela é produzida pela queima de seus componentes. A combustão, toda combustão é uma reação química, uma transformação química. Por quê? Porque é a formação de novas substâncias, a formação do gás, o gás carbônico e outros gases, a produção também do calor, né? Então, por isso ela é considerada uma reação química, tá? Na passagem 4, a tesoura enferrujada é decorrente de um processo de oxidação, que é a reação do ferro com o oxigênio atmosférico e formação da nova substância. Após formada a ferrugem, eu não consigo transformar a ferrugem em ferro novamente, né? Então, é uma substância nova. Então, toda vez que há substância nova, significa que houve uma transformação química. E o reflexo, né, da luz, que é uma refração, quando a luz consegue atravessar os meios transparentes, né, nas águas e o gelo derretendo, representa transformações físicas da matéria. Então, se colocarmos a água de volta no freezer, ela vai voltar a apresentar cubo de gelo. Então, o gelo é água, derreteu é água, foi congelar de novo água, tá? Então, não tem formação de nova substância. Então, estão corretas apenas. Então, está correta a passagem 2 e a passagem 4. Onde eu tenho a 2 e 4? Tá aqui, ó. Né? De novo, aqui, ó, na letra D, tá? Também é correto, né? Tanto a primeira quanto agora. Então, ó, D é a resposta certa. Então, quais foram as transformações químicas? A chama da vela e a tesoura enferrujada, tá? E por fim, a terceira questão, né? Não menos importante, que foi o finalzinho, né, que a gente viu na escola, tá? Então, analise o esquema a seguir e faça o que pede. Então, nós vamos analisar aqui um diagrama, né, que eu observo aqui, ó, as esferas e duas ligadinhas, né, ou três ligações, quer dizer, desculpa, não é três ligações, é uma ligação com três elementos, tá? E aí, eu observo que elas são diferentes entre si, né? Algumas são iguais, né? Ó, algumas são iguais, mas outras são diferentes, né? Ó, diferentes entre si, tá? Então, é para fazer análise desse esquema e responder o seguinte: eu quero saber o número de elementos, o número de moléculas e o número de átomos. Então, vamos lá. Quando está pedindo o número de elementos, o número de elementos significa quais são os elementos químicos presentes. Quantos elementos químicos presentes nesse diagrama? Bom, se eu tenho aqui, ó, uma esfera com um xizinho e xizinho, eles são o mesmo elemento, são iguais, né? Ó, olha, igual, mesmo elemento, olha aqui outro elemento igual, aqui ele é igual, e aqui também é igual, tá? É o mesmo elemento. Então, eu tenho, ó, um elemento representado por uma esfera e um X. Eu tenho um elemento representado por uma esfera branca e um elemento representado, meu Deus, cadê minha seta? Representado pela esfera cinza. Então, eu tenho três elementos, né? Representado pela esfera X, cinza e em branco, tá? Então, eu posso ver, poderia ser a A ou poderia ser a T. Então, vamos lá. Moléculas. Então, quero saber agora o número de moléculas. O que seriam as moléculas? A união entre os elementos químicos. Então, os elementos químicos ligados entre si formam as moléculas. Aí eu iria contar, de novo a minha seta sumiu.
Eu iria contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aqui 10 moléculas. Significa que são átomos ligados entre si, né? Então, onde que eu vejo? Ó, 3, 10, 3, 10. Então, ainda continua. Pode ser a A ou pode ser a T. Então, agora, no final, a gente vai tirar a prova. Átomos. Quantos átomos tem? Átomos, cada esfera é um átomo. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 átomos. Então, qual é a resposta certa? Letra D, né? Então, a letra D é a questão, a resposta correta aí para essa pergunta, né? Para essa pergunta, tá? O simulado de ciências eram essas 3 questões. Espero, né, que vocês tenham acertado, né, que vocês tenham ido, né, bem nesse simulado e que a gente agora se prepare, né, para esse segundo bimestre, que a gente consiga fazer um bimestre melhor do que foi o primeiro. Nós vamos começar com as atividades da apostila, né, que vocês falaram bastante, né, e a apostila, então agora para esse segundo bimestre a gente vai iniciar as atividades da apostila, que vocês continuem assistindo as aulas do Centro de Mídias, que hoje, né, nessa segunda-feira, nós temos aulas de ciências. Então, observe, as aulas estão boas, né? As aulas estão de acordo com o material de vocês, que vocês acessem o horário da aula, assistam a aula, eu vou estar assistindo junto, e que nesse momento, as dúvidas que tiver, vocês também perguntam, né? Questionam, a gente troca aí as nossas informações, e atividades que serão enviadas posteriormente para vocês estarão de acordo com as atividades, né, da apostila e também do Centro de Mídias, tá? Então, vocês poderão estar recebendo, além das atividades da apostila, mas outras atividades complementares, tá? Lembrando sempre que é importante estarmos juntos, né? Estarmos próximos, estarmos em contato. Um grande abraço a vocês, né? Que vocês sigam essa semana focado na aprendizagem, sempre aprendendo uma coisa nova, que isso é importante para o nosso desenvolvimento. Fiquem bem, fiquem com Deus.